Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar dando início à aula de número 8, a lição de número 8. O título dessa aula vai dizer: as causas da desunião devem ser eliminadas. Então vamos orar ao Senhor para nós estar dando início a essa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós engrandecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estar ministrando, ó Pai, a Tua palavra, de estar, Senhor, em Tua presença, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós somos dependentes de Ti, dependentes, ó Pai, da Tua misericórdia. Como diz a Tua palavra, Senhor, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos, ó Pai, fazer. Por isso eu peço que a Tua presença venha ser real em nossas vidas, ó Pai, nas vidas dos irmãos que irão assistir, Senhor, essa aula. Que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa nos instruir, Pai, a cada dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o título da lição é: as causas da desunião devem ser eliminadas. Essa aula é uma aula bem grande, porém eu vou resumi-la, porque nós não temos tempo para falar de muitas coisas que tem aqui acerca dessa aula. O que causa desunião? Principalmente na igreja. Vários fatores causam desunião. Então, um dos fatores que eu quero ressaltar aqui aos irmãos, que causa desunião na igreja, é aquilo que nós queremos ser e não aquilo que Deus quer que nós sejamos. É um fator principal que causa desunião na igreja. Quando os discípulos de Jesus chegaram, melhor dizendo, eles estavam se perguntando entre si quem era o maior no reino. Havia uma discussão ali entre eles, dizendo quem era maior no reino. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, os pensamentos deles, colocou uma criança do seu lado. Jesus pega uma criança, coloca do seu lado e diz para eles, se eles recebessem aquela criança como recebe a ele, como recebe a Deus, assim seria, essa pessoa teria que ser como aquela criança e essa pessoa seria o maior no reino. Então, Jesus aqui está nos dando um ensinamento muito importante, porque os discípulos estavam se perguntando quem era o maior no reino. E sabemos que no reino de Deus não tem maior e não tem melhor. Podemos ser melhor para edificação, não melhor para disputa, porque Deus conhece a nossa intenção, Deus conhece o nosso coração do porquê queremos ser melhor. Então os discípulos estavam perguntando entre si quem era o maior. E Jesus pega uma criança e coloca do seu lado e mostra para eles que para ser maior tinha que ser como aquela criança. Nós vemos também na discussão ali em Coríntios, na igreja de Coríntios, que os líderes ali estavam dizendo que uns eram de apóstolo Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro. Então ali havia uma divisão. Havia uma divisão ali dentro daquela igreja de Coríntios. E apóstolo Paulo disse o quê? Que nem ele era nada e nem Apolo era nada, porque um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Então ele estava dizendo que ele não era nada, que apóstolo Apolo não era nada, que Apolo também não era nada, que Pedro também não era nada. Mas quem é tudo em nossas vidas é Deus. Quem faz tudo em nossas vidas, em nossa vida, é Deus.
Se não fosse Deus, como eu disse na minha oração, nós não estaríamos aqui. A Bíblia mesmo diz que sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Então o título da lição é um título muito interessante, a lição é uma lição muito interessante, que vai falar sobre as causas da desunião dentro da igreja. E o que causa desunião dentro da igreja é nós queremos ser aquilo que Deus não determinou para nós sermos. Nós queremos ser maior. Deus não nos chamou para ser maior. Deus nos chamou para a edificação da sua igreja. Deus nos chamou para edificar o corpo de Cristo. Por isso que nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo dizendo assim, ó: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, é segundo a vontade de Deus. Nós somos o que somos segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então cada parte tem a sua função, cada membro tem a sua função. E cada função é importante. Ao contrário aos membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são indispensáveis. Então, aquela parte do corpo, Cristo trata a igreja como um corpo. Então, aquela parte do corpo que parece ser mais fraca, ela é indispensável. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que achamos que é menos honroso, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta. Então aqueles que já têm honra não precisam ser mais honrados, mas Deus estruturou o corpo com aqueles que tinham menos honra recebendo mais honra. Então isso é para quê? Para que não viesse ter divisão no corpo. Isso tudo Deus fez para que não viesse ter divisão no corpo. Versículo 25 vai dizer: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, quando esse membro ele sofre, todos nós sofremos. Quando esse membro é honrado, nós fazemos o quê? Se alegramos. Não podemos fazer ao contrário. Não podemos perseguir, não podemos se entristecer quando um membro é honrado. Ele está honrado, está sendo honrado porque ele está com falta de honra, está com menos honra e Deus quer honrá-lo. Então nós temos que se alegrar porque nós somos o quê? Um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. É um se alegrando com o outro. É um se alegrando com a vitória do outro. É um se alegrando com a bênção do outro.
Nós não podemos ficar tristes, ou nós não podemos ficar menos honrados, ou achar que ficamos menos honrados porque o irmão está sendo honrado. Não, ele está sendo honrado porque ele precisa de honra. Se Deus achar que eu preciso de honra, que você precisa ser honrado, Deus vai te honrar. Então, isso tudo é para que não venha haver desunião dentro da igreja, divisão dentro da igreja. E a igreja de Coríntios, como eu tinha dito, é uma igreja que estava tendo muita divisão. Era uma igreja que estava tendo muita desunião. 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, acho que vamos ler aqui, o capítulo 2. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. As divisões na igreja, o título. Estou lendo a Bíblia NVI. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, quem age com divisão e quem sente inveja age como mundano. A Bíblia está dizendo isso. O apóstolo Paulo está colocando isso para nós. Quem age assim, age como um mundano. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então o ministério o Senhor dá a cada um. O dom o Senhor dá a cada um. Para quê? Para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Não para acharmos que somos melhores ou não para acharmos que somos maiores. Então o ministério, o dom é para edificação do corpo. Porque a própria palavra aqui que nós estamos lendo vem dizendo que um membro de um corpo. A mão faz uma coisa, o pé faz outra, o braço faz outra. O corpo não faz tudo uma mesma coisa. Cada um tem a sua função para fazer no corpo. Então é isso que o apóstolo Paulo estava nos ensinando. Que ele está nos ensinando. Deus o confiou o ministério para que viesse edificar as pessoas. Aí o versículo 6 vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. É Deus quem faz crescer. Então, se eu tiver um ministério, tiver um dom de Deus, e se Deus não fizer crescer, porque é Deus que faz crescer o ministério, faz crescer a igreja através dos dons que nós recebemos, é Deus que faz crescer a igreja. Se Deus não fazer crescer, nós não fazemos nada. Então não tem um porquê de nós acharmos que somos maior, não temos o porquê de acharmos que somos melhores, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Deus nos chamou para a sua obra. A obra é dele. Então a causa dessa desunião dentro da igreja, uma das causas é essa. É acharmos que somos melhores do que o nosso irmão. É acharmos que somos maiores do que o nosso irmão por causa de algum dom, por causa do ministério, porque hoje tem
Tem tudo hoje na igreja, até divindade em teologia, divindade em tudo. Mas sabemos que os dons, os ministérios que Deus delegou a cada um é para crescimento, é para edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então nós não somos nada. Deus é tudo. A obra é de Deus. O corpo é de Deus. A sua vida pertence a Deus. Então é Ele que faz crescer. É Deus que faz crescer. A igreja, Ele acrescenta o número de salvos quando a igreja tem união. Nós vamos ver isso, se eu não estiver enganado, é em Atos capítulo 2, versículo, se eu não estiver enganado, é o 46, que nós vamos ver esse crescimento da igreja. Atos capítulo 2, versículo 46. Eu até anotei aqui, porque através da perseverança em estar unânimes, o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, é através de estar unânimes, perseverando na união. A palavra unânimes quer dizer que aquele que tem os mesmos sentimentos e os mesmos propósitos. A igreja ela tem que ter o mesmo sentimento, Cristo Jesus, e o mesmo propósito. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é ganhar almas para Cristo. É arrebatar almas das garras de Satanás. Esse é o propósito da igreja. Neemias, quando estava construindo o muro, vamos até ler Neemias capítulo 4, quando ele estava construindo muros, olha só o que Neemias fez. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, quando ele estava construindo ali o muro. Os opositores chegaram até ele ali, Neemias capítulo 4. Vamos ver o versículo. Versículo 8 em diante. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e acusar confusão. E causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Olha só, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz
uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Lutem por seus filhos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada. De lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Agora, então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. A obra é grande e extensa. E estamos separados distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por vós. Então, a obra era grande. A obra era extensa. Cada um estava no seu setor. Como um corpo, cada um deve estar no seu setor. Então, eles estavam ali, cada um no seu setor, fazendo a obra. Estavam separados, distantes. Quando eles ouvissem o som de quê? Da buzina, em outra tradução vai dizer buzina, ou trombetas, quando eles ouvissem o soar da trombeta, eles tinham que se reunir aonde a trombeta estava tocando. Eles tinham que se ajuntar. Por quê? Porque para fazer a obra, não é todo mundo junto em um só lugar. Mas para pelejar, tem que estar todo mundo unido. Mas para guerrear, tem que estar todo mundo junto. A obra, ela é grande. A seara, a Bíblia fala que a seara é grande. Então a obra, ela é grande. E a obra não é num só lugar. É em vários lugares. Então os membros são divididos. Os membros, cada um tem a sua função, são cada um separado fazendo a obra. Mas quando é para guerrear, quando é para lutar, eles se ajuntam num lugar só. Por quê? Porque peleja não se enfrenta sozinho. Porque guerra não se enfrenta sozinho. É por isso que nós, muitas das vezes, perdemos a batalha, a guerra, porque nós queremos enfrentar a guerra sozinho. E sozinho nós não vencemos. Sozinho nós não vencemos. Nós precisamos um dos outros para vencer a guerra. Por isso que a Bíblia diz que tem que andar dois, porque quando um estiver fraco, o outro levanta. Por isso que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Por quê? Porque na hora da luta, na hora da angústia, na hora da peleja, quem está ao nosso lado, ele tem que nos ajudar. Então, é para isso que a igreja nos chamou, é para isso que Jesus, melhor dizendo, nos chamou. Para um edificar o outro. Para nós crescermos como corpo de Cristo, que é a cabeça, nós temos que crescer espiritualmente. Olha o que é Efésios. Efésios, capítulo, se não estiver enganado, capítulo 4 também. Efésios, vamos ver, ler na versão pentecostal, estudo pentecostal.
Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. O título vai dizer a unidade da fé. A unidade da fé. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Para eu dizer que sou melhor? Para eu dizer que sou maior, eu sou evangelista, eu sou melhor, eu sou pastor, eu sou melhor do que você? Não. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todos chegam à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Fé é aquilo que nós não vemos, mas esperamos. É aquilo que nós aguardamos, é aquilo que nós esperamos. Nós não vemos, nós não sabemos, mas nós sabemos, nós não vemos, mas estamos esperando. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê, mas se esperam. Então nós estamos esperando. Então todos chegam à união dessa fé, à esperança dessa fé. Nós estamos esperando o quê? A vinda de Jesus Cristo. Vim buscar a sua igreja. A esperança da igreja é essa. A nossa esperança é essa. É por isso que eu estou aqui, é por isso que os irmãos estão aí ouvindo essa mensagem, essa palavra. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Então, o apóstolo Paulo quer que todos cheguem a essa união de esperar, de ter fé e de conhecer o Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 13, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, para isso Deus constituiu apóstolo, pastores, profetas, doutores, evangelistas. Foi para isso, para que o corpo de Cristo não venha a ser mais inconstante, para que o corpo de Cristo venha a crescer. E para o corpo de Cristo crescer, nós temos que fazer isso, ó. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Auxílio quer dizer ajuda, de todas as juntas. Pela ajuda de todas as juntas, o corpo faz o quê? Ele cresce. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, a ajuda de cada parte. Eu sou porteiro, eu não... A Bíblia da minha esposa, Rosa. Eu sou porteiro, eu não preciso ler a Bíblia. Sou baterista, eu não preciso orar. Sou guitarrista, eu não preciso jejuar. Não, está errado. Todos nós precisamos. Nós somos corpo de Cristo. Então, a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo. Então, cada parte operando, cada parte fazendo a sua parte, o corpo de Cristo ele faz o quê? Ele aumenta, ele cresce. A versão NVI, nova versão internacional, NVI, olha o que vai dizer na versão NVI. Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele
todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando cada parte realizar a sua função, a Igreja de Cristo cresce em amor. Então, realize a sua função. Realize aquilo que Deus te chamou para realizar. Faça aquilo que Deus escolheu para ti. Porque Deus chamou o corpo, chamou a igreja, chamou os membros do corpo, melhor dizendo, chamou para união. Com união, tudo trabalha bem. Com união, vencemos as lutas. Com união, a igreja cresce. As pessoas verem a união da igreja e as próprias pessoas dão testemunho dessa união. Então Deus nos chamou para ser um. Ali no Evangelho que João escreveu, capítulo 17, vai falar sobre essa unidade que Cristo nos chamou para ser um. Deus nos chamou para ser um. Assim como Ele é um com o Pai, nós também temos que ser um com Cristo Jesus e com os irmãos. Então é assim que funciona a união. Eu não li, os irmãos podem ver que eu não li a revista, mas eu li o título, A Causa da Desunião Devem Ser Eliminados. Então nós temos que eliminar a causa da desunião. Que causa de desunião nós temos que eliminar? A fofoca, querer ser melhor do que o outro. O próprio Lúcifer, que agora é Satanás, ele quis ser semelhante a Deus, quis ser maior do que Deus, e nós sabemos o que aconteceu com ele. Então, cada um foi chamado para um setor, para a edificação, para o corpo de Cristo crescer. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, trabalhando em conjunto, em união, cresce. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, nós temos que se ajuntar, porque é só unidos que nós venceremos a batalha, é só unido que nós venceremos a luta. Amém? Então, esse título que o comentarista colocou aqui é um título muito interessante. O textuário, eu vou ler o textuário, Verdade Prática, eu não li os demais para não tomar muito tempo, porque eu não tenho muito tempo. Então, o textuário vai dizer assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união traz bênçãos para a sua vida.